Uau! Que carro é esse? Não é possível. Cara, olha esse carro. Que cor vibrante é essa? Deve ver lá do espaço, tenho certeza. Esse carro deve ser carro de corrida. Cara, que design é esse? E o motor com certeza deve chegar a mais de 400 km por hora. Rapaz, tem mais de 300 cavalos nesse motor, não é possível. Cara, que carro top. Que carro incrível. Eu queria um desse pra mim, só que deve custar lá pra mais de 1 milhão. Só pode, 1 milhão, 2 milhões. Cara, com certeza eu tenho total que deve ter alguém por trás disso. Deve ter criado isso aqui. Não é possível uma coisa maravilhosa dessa. Com certeza alguém criou. Uau! Que construção é essa? Rapaz, que prédio é esse? Chega até as nuvens. Eu não consigo ver o final do prédio. Rapaz, esse negócio é gigante, a estrutura é firme. Rapaz, deve ter o quê? Uns 30, 40, 50 andares? Deve ter quase o quê? Sei o quê? Mais de 2, 3 mil metros de altura. Rapaz, deve ter levado tempo para construir isso aqui, hein? Mas que design, que obra maravilhosa. Isso aqui devia ser a 8ª, 9ª maravilha do mundo. Com certeza deve ter tido algum arquiteto por trás disso para pensar nessa maravilha. Hein? Não. Agora sim. Não. Se eu achei aquele carro incrível, a construção incrível, isso aqui é maravilhoso. Olha esse planeta. Olha as estrelas, tudo em ordem, tudo certo no local. Olha como funciona as águas, as marés, a terra, tudo uniforme, nada ultrapassando além do limite. As árvores, a vegetação, a fauna, a flora. Olha o ser humano, gente. Ser humano. Tudo um homem perfeito, tudo criado exatamente nos pequenos e mínimos detalhes, coisas pensadas, tipo assim, desde átomo por átomo. Cara, que coisa incrível. Só que diferente dos outros, com certeza isso aqui não teve ninguém por trás. Deve ter sido obra do acaso, tenho certeza. Ninguém criou isso aqui. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Igor e bem-vindos à lição de número 2. Quem é o Criador? Lembrando que a gente está com a revista da CPAD, Gênesis, o livro dos grandes começos. A paz do Senhor, me chamo Fernando e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, situada em Cariacica, Espírito Santo, Brasil, e ela se encontra ao lado do INSS. Pais adolescentes, meu nome é Radassa, então antes de começarmos a aula, já deixa o like, já coloca seu nome aí no chat, já compartilha se você é visitante também. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? O meu nome é Rebeca, pega logo a sua Bíblia, a sua revista, que nós vamos orar. Ó Senhor Deus, abençoa essa aula que nós vamos dar agora, que em nome de Jesus, essa lição dada aqui possa influenciar os adolescentes, assim como já influenciou aqueles que estão aqui, dando esta aula. Ó Senhor Deus, que nós possamos aprender mais sobre Ti, mais sobre as Suas características tão vivas, tão preciosas, tão estupendas, meu Pai Santo, e tão necessárias para a nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou João Pedro e hoje nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica, que se encontra no livro de Deuteronômio 10, no versículo 14, que diz: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém, adolescentes? Deus abençoe vocês. Adolescentes, não é mistério para ninguém que hoje em dia as pessoas acreditam muito na teoria da evolução. E legal que, como o próprio nome já diz, isso não passa de uma teoria. As pessoas inventam moda sobre a origem da vida, sobre a história da humanidade, a história dos seres vivos. Só que veja bem, ninguém nunca viu a evolução acontecendo. Prova para mim que a evolução aconteceu. Você ou alguém aí já assistiu milhões de anos de seres aparecendo e desaparecendo e virando outros? Não! Não, ninguém nunca viu uma história dessas. Infelizmente, por essa teoria ser muito propagada, isso causa uma grande falta de fé na geração de hoje em dia. Acontece que a Bíblia nos diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque todas as coisas visíveis, ou seja, a criação, revela a glória das coisas invisíveis, ou seja, o Criador.
E acontece que a melhor parte da criação é exatamente isso, a gente conhecer o Criador. E é exatamente isso que a gente vai falar na aula de hoje. Pois é, adolescentes, o nosso Deus é um ser com características transcendentais. Mas você sabe o que é transcendência? Características transcendentes significam que elas vão além da nossa capacidade humana de entender. Então, por exemplo, uma das características transcendentais de Deus é que ele é um ser eterno. Aí alguém abençoado por Deus pode vir assim e falar: Não, mas eu sei o que é eterno. Eterno é aquilo que dura para sempre. mas é óbvio, né, gente, que isso é uma coisa que a gente fala para que nós consigamos ter algum tipo de entendimento. Igual a Bíblia, por exemplo, usa expressões como o Deus que dura os séculos dos séculos. Mas isso é para que a gente consiga ter algum tipo de ideia do que é ser eterno. Mas se a gente for pegar afinco mesmo para entender, a gente não consegue entender. Deus é um ser atemporal, um Deus que está fora do tempo. Como assim um Deus que está fora do tempo? Um Deus que vive um dia com 1000 anos e 1000 anos com um dia? Isso não entra na nossa cabeça. São expressões que a Bíblia usa para que nós consigamos entender. Outra coisa muito interessante é que Deus ele não muda, ele é um ser imutável. Para mim, isso é uma das características mais interessantes de Deus. Porque eu, aos 7 anos de idade, mudava cada vez que assistia um filme da Barbie diferente. Eu assistia Barbie, princesa, eu queria ser uma princesa. Assistia Barbie, sereia, uma sereia. Ai, Deus, misericórdia. Deus é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente pode todas as coisas, onisciente sabe de tudo e onipresente está em todos os lugares. Como assim a gente não consegue nem estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como é que a gente vai estar em vários lugares ao mesmo tempo? Isso é uma coisa que a gente não entende. Deus é trino. 3 em 1, 1 em 3, todos não são 3 deuses, mas apenas 1 em 3 pessoas. Isso é uma coisa muito complexa que foge do nosso alcance. Então, adolescentes, como nós ouvimos a Rebeca citando aqui o tópico 1, nós precisamos também compreender e entender que Deus não é uma ideia, né, para começar, que foi criada para caber no intelecto humano. Deus não cabe no nosso intelecto. Como eu vou dar um exemplo aqui. A mitologia são várias histórias de deuses criados a partir do intelecto, de uma ideia de um homem. E tanto que esses deuses têm características humanas, eles se parecem muito com humanos, não se diferenciam em nada de humanos. Eles têm fraquezas, e fraquezas às vezes muito estúpidas, porque é uma ideia do intelecto humano. Então esse tipo de deuses vai caber dentro da nossa mente, mas a diferença do nosso Deus é que ele não cabe na mente humana. A Bíblia só fala que ele está assentado sobre um alto e sublime trono, e que ninguém se assenta acima dele. Ele domina sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o universo está dominado, sustentado apenas pela palavra do Senhor. Então são coisas que a gente fala, mas não compreende. São coisas que a gente vai expressar, vai falar para glorificar o Senhor, mas nós não compreendemos. Porque isso tudo aqui é para mostrar que Ele é único e que não há outro como Ele. E como o Igor diz no início da aula, o universo não surgiu de uma explosão aleatória e surgiu todas as coisas, várias galáxias, um ecossistema e tudo mais. Isso é até ilógico, né? Tudo surgiu de um simples haja isso, haja aquilo e apareceu, certo? Isso me lembra também uma alegoria que é a seguinte. Imaginemos um peixe dentro de um aquário. E ele simplesmente olha para o humano fora e não entende por que o humano consegue respirar fora d'água ou por que ele não tem nadadeiras. Isso acontece porque o peixe e o humano estão em sistemas diferentes, eles têm limitações diferentes. E é exatamente isso que acontece com a gente, com Deus. Deus, ele não está limitado às mesmas coisas que nós estamos. Deus, ele criou todas as coisas e nós somos apenas a criação dele. Então, as nossas limitações são diferentes das limitações de Deus. Olá, queridos! Você já parou para pensar que nós não somos obra do acaso?
de que não foi uma explosão que produziu você? Você já imaginou a complexidade da vida humana? Já imaginou que o nosso DNA, que é aquela fitinha que faz você, dá para ir mais de 400 mil vezes na Lua e voltar na Terra? Prova que você é obra de um arquiteto. Alguém pensou você, alguém idealizou você, ou seja, você foi planejado por Deus. Por quê? Porque por trás tem um design inteligente, por trás tem um Criador. Deus criou você de forma extraordinária porque Ele é um ser poderoso, onisciente, onipotente e extraordinário. A gente hoje, porque vive o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, acredita que a gente possa dar explicação para tudo. Deus conhece tudo, nós conhecemos muito pouco. Muitas das afirmações científicas que os homens fizeram no passado tiveram que depois desmenti-las porque eram falsas. Porque o homem não conhece, o homem conhece limitadamente. Nós temos um Criador e esse Criador é extraordinário. Vê o universo, como o universo tem ordem, como o universo é organizado, como as leis são fixas porque alguém criou e a estabeleceu. Diz a Bíblia que Deus criou o mundo e mantém o mundo criado pela palavra do seu poder. O nosso Criador, aquele que criou o homem, que criou eu e você, estabeleceu leis. Ele nos colocou no Éden para ter um relacionamento com Deus, mas o pecado impediu o homem de manter uma relação com Deus, então o homem foi expulso do paraíso, ele não desfruta mais dessa alegria. Agora Jesus Cristo veio para restaurar essa comunhão com Deus. Que bom que você que me ouve já tem uma experiência de conhecer a Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo vivo, Ele é o Criador. Tudo quanto foi feito por Ele, para Ele, porque Ele é o Senhor da vida. Glória a Deus, porque nós não cremos na evolução, não cremos nas teorias mentirosas de que nossa vida é fruto de uma geração espontânea, que o acaso produziu, que uma explosão do cósmico inexplicavelmente, irracionalmente nos produziu. Nós somos frutos da criação divina, do amor de Deus, que vela por nós e temos em nós a pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, para manter comunhão e um relacionamento com Deus. Você foi criado por Deus e você pode se relacionar com o Criador. Deus abençoe vocês poderosamente. Então nós vamos avançando pela nossa lição, passando para o nosso tópico 2, e nós vamos entender que Deus, o Criador, pode ser reconhecido por nós, conhecido, e vamos entender um pouco sobre a personalidade divina de Deus. E eu queria saber se você sabe o que é personalidade. Coloca no chat aí para a gente ver. A personalidade humana e divina é completamente distinta uma da outra, porque a personalidade humana, ela é o que compõe você, ela é o que compõe o seu caráter, é o que compõe a forma de você falar, a forma de você andar, a forma de você se vestir, a forma que você quer ser. Você é composto de vários componentes cognitivos que vão formar quem você é, até o seu temperamento, seus sentimentos, suas emoções, faz parte dessa personalidade que você tem. Se você tem uma personalidade um pouco mais pro colérico, um temperamento mais pro colérico, então você tem um temperamento mais quente. Mas quando nós falamos sobre Deus, precisamos entender que Deus é um Deus pessoal, ou seja, ele se relaciona com a sua criação. Deus não é um Deus distinto da sua criação, ele não criou o mundo e se distanciou da sua criação. Pelo contrário, ele é um Deus pessoal. Ele quer estabelecer um relacionamento com o seu povo, com a sua criação. Então, se afirmamos que Deus é um Deus pessoal, precisamos entender que Deus também tem a sua personalidade. E se Deus tem a sua personalidade, precisamos entender e respeitar a forma que Deus quer se relacionar conosco. Então Deus é um Deus verdadeiro, que quer se relacionar com você através de um único caminho, que é Jesus Cristo.
então você precisa querer conhecer a Deus. Até porque é ilógico você querer ir para o céu, conhecer a Deus lá, mas não conhecê-lo aqui nessa terra. A nossa vida aqui é uma vida de conhecimento com Deus. Se você não conhece aqui, mas deseja conhecê-lo lá, então pode ter certeza que você não vai conhecer Ele. Porque a nossa vida aqui está resumida em conhecê-lo continuamente, dia após dia, para que no céu eu possa então verdadeiramente conhecê-lo com todo o testemunho que eu adquiri aqui nessa vida. A gente vê que Deus é um Deus tão bom que lá no Jardim do Éden, ele deu essa personalidade para Adão e Eva. Ele poderia simplesmente ter criado bonecos, robozinhos, mas não, em Gênesis 1:27 a gente vê que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, para que cada um possamos ter a nossa personalidade, assim como Deus também tem a personalidade dele. Então a gente vê que aí Deus é amoroso, Deus se importa com os nossos sentimentos e com a nossa personalidade. Agora pensa bem, adolescentes. A gente está falando de um ser eterno, um ser infinito, um ser que está em todos os lugares. Então será que eu vou conhecer ele da noite para o dia? Será que se eu estalar meu dedo... Pronto, conheci Deus? Na verdade, nem com seres humanos, nem com os professores aqui, que eu gastasse minha vida inteira conhecendo eles, eu ainda não ia conhecer eles perfeitamente. Quem dirá Deus? Acontece que a revelação de Deus é progressiva, ou seja, não é da noite para o dia. A gente tem o resto da vida para ir conhecendo Deus, e para aqueles que verdadeiramente vão para o céu, o resto da eternidade para conhecer glória. e conhecer e continuar conhecendo Deus. É a indicação que a Bíblia nos dá. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Por quê? Porque a revelação dele é progressiva, não é só de uma vez. A paz, senhor adolescentes, eu me chamo Rian Brian, e se eu não conhecesse a Bíblia, eu pensaria bem assim, como um universo tão perfeito seria criado por nada? Claro que seria criado por Deus, e aí eu acreditaria em Deus em base disso. Pai do Senhor adolescentes, meu nome é Lucas, e mesmo se eu não conhecesse a Bíblia, eu acreditaria que Deus existe por meio da criação, porque não tem como algo ser tão perfeito sem ter alguém por trás. Pai do Senhor adolescentes, eu sou o Daniel, e pra mim, mesmo se eu não conhecesse a Bíblia, eu acreditaria que Deus existe, porque o mundo que a gente vive é uma coisa muito perfeita para que pudesse existir, ser criado com uma explosão. Então seria praticamente impossível isso ter sido criado se não fosse um Deus que tivesse criado. E aí, adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Conhecendo a Nossa Fé. E no nosso Conhecendo a Nossa Fé de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre as diferenças entre revelação geral e revelação especial. Então, bora lá? Bom, começando, revelação geral é a revelação de Deus mais ampla, aquela que todos os seres humanos veem no seu dia a dia, todos os dias da sua vida. Como vimos na lição, toda a criação aponta para o seu Criador. Ou seja, a revelação geral é a natureza. Como vimos na lição, toda a criação aponta para o seu Criador. Isso é uma verdade tão, mas tão grande que todos os povos do mundo adoram pelo menos alguma divindade. Mesmo que não seja o nosso Deus, eles pelo menos têm a certa compreensão que há algo invisível por trás do visível. Agora, indo para a revelação especial,
ela é algo mais íntimo da parte de Deus. Ou seja, para nós, a revelação especial é nada mais, nada menos que a Bíblia. Ao longo de milhares de anos, Deus se revelou a pessoas diferentes em locais diferentes do planeta. E elas escreveram, inspiradas por Ele, palavras preciosíssimas que nos servem até os dias de hoje. E que bom que nós, brasileiros, temos o privilégio de termos acesso à revelação especial de Deus sempre que quisermos. Pois infelizmente, adolescente, existem lugares do mundo onde a revelação especial do Senhor, ou seja, a Bíblia, é perseguida e é proibida pelo governo. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso Conhecendo a Nossa Fé de hoje. E lembre-se sempre, temos duas provas gigantescas que Deus é real. A revelação geral e também a querida revelação especial, a Palavra de Deus. É isso, fiquem na paz e tchau! Mas tem uma questão que nos separa de Deus, uma questão que nos impede de conhecer e nos afasta totalmente dele, que é o pecado. Adolescentes, Deus, ele é um Deus santo. Isso quer dizer que ele não peca, ele nunca pecou e nunca vai pecar em toda a eternidade. Deus, ele é um Deus reto. Deste modo, Deus, em sua santidade e justiça, ele não pode colaborar com o pecado, ele não pode conviver com o pecado. Em contraponto, nós somos humanos e nós estamos presos ao pecado por causa do primeiro pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Quando houve a queda do homem, nós tivemos uma separação eterna de Deus, já que Deus não se misturaria com o pecado. Por isso, há um abismo eterno entre o homem e Deus. Mas Deus, sabendo disso, enviou o livramento. Então Deus se fez carne e veio ao mundo para falar do divino àqueles que eram humanos. Jesus Cristo veio à Terra e disse que ele era o caminho, o único caminho pelo qual todos deveriam se achegar a Deus. Com Cristo, você pode encontrar esse Deus que é excelso, que ele é perfeito, que ele é transcendental, que está fora do nosso alcance intelectual por completo, como a gente estudou nessa lição. Mas esse Deus também é Pai e ele se importa com as pequenas coisas da sua vida. Ele se importa com absolutamente tudo, até mesmo com aquilo que você acha que não tem importância. Ele se importa com esse vazio que você pode estar sentindo, essa ansiedade, esse medo de prosseguir, esse medo do futuro. Isso é o Senhor Jesus Cristo que falta na sua vida para preencher esse lugar no seu coração. Aceite-o como Senhor e Salvador e seja restaurado de tudo isso. Abandone seus pecados. Procure uma igreja de sua confiança para buscar a Deus. Se não tiver essa igreja, busque nós aqui da Marca do Evangelho. Nós ficaremos muito felizes em te recepcionar. Mas não fique sem o Senhor Jesus Cristo. Pelo intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, nós não alcançamos apenas perdão dos nossos pecados, às vezes a gente pensa isso de uma forma bem rasa, mas nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus, ele engloba tudo em nossa vida, todo o universo, tudo o que aconteceu, tudo que mudou através disso, né? O fato do véu ter se rasgado de cima a baixo no templo trazia um símbolo, né? Uma referência de que o relacionamento, o contato entre Deus e o homem estava sendo restaurado. E eu gosto muito de alguns versículos que se encontram em Efésios capítulo 2, no versículo 13 em diante, que explica melhor isso, que diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto,
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vos que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, os meus pecados foram perdoados, mas eu me tornei participante direto da família de Deus. E isso é algo que somente pelo sangue dele nós podemos conquistar. Então, adolescentes, pensa, quantas pessoas tiveram o ápice de sua vida quando aceitaram Jesus? Mas depois parece que a vida foi só piorando. Veio a perseguição, veio a tentação e a vida está só pior. Ou pelo menos está estagnada. Mas não é bem isso que Jesus tem pra gente. O que a Bíblia nos ensina é que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus! Ou seja, não precisa ser simplesmente o dia em que eu aceitei Jesus. Tem toda uma vida com Deus que vai sendo cada vez melhor. Além disso, não é apenas sobre conhecer Jesus para ir para o céu. É sobre conhecer Jesus para viver uma vida aqui na Terra com Ele em plenitude. Para cada dia mais conhecer um pouco mais de quem é o Criador. Para cada dia mais se aprofundar em Jesus. E adolescentes, a gente está chegando agora no finalzinho da nossa aula, no momento do ofertório. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento e a gente tem também o projeto dos 1000 valentes, com um terreno grandão para a gente comprar para a nossa igreja, para a glória de Deus. Então, vamos ofertar com alegria. Com alegria. Ele sempre faz isso todo ano. Pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Rian Brian, estamos aqui para mais um quiz. Espero que vocês tenham prestado atenção na aula. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Qual a principal crença que as pessoas hoje em dia têm sobre a origem da vida? Letra A, que um ser poderoso criou tudo. Letra B, que foi tudo fruto do acaso de uma evolução aleatória. Letra C, que existe um elefante controlando a Terra. Letra D, as pessoas não creem em absolutamente nada. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, que foi tudo fruto do acaso de uma evolução aleatória. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Qual dessas não é uma característica de Deus? Letra A, santo. Letra B, onipotente. Letra C,
transcendente ou letra D, temporal? Tempo na tela. E a letra certa é a letra D, temporal. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Qual é a vontade do Criador para suas criaturas? Letra A, que elas vivam uma vida sem Ele? Letra B, que elas busquem a Ele só para essa vida? Letra C, que elas o conheçam e prossigam a conhecê-lo para sempre? Ou letra D, que elas o busquem somente no céu e não nessa vida? Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C, que elas o conheçam e prossigam a conhecê-lo para sempre. Vamos agora para a nossa quarta e última pergunta. Qual o momento correto de conhecer a Deus? Letra A, somente durante a adolescência? Letra B, somente durante a vida adulta? Letra C, somente no céu? Ou letra D, podemos conhecê-lo eternamente, pois sua revelação é progressiva? Tempo na tela. E a resposta correta é a letra D. Podemos conhecê-lo eternamente, pois sua revelação é progressiva. Tchau, adolescentes, até o próximo quiz. Espero que vocês tenham prestado atenção na aula. Tchau! Então, adolescentes, estamos finalizando nossa aula, mas a verdade é que por que as perguntas mais difíceis da vida não podem ter uma resposta simples? A resposta para todas as perguntas é muito simples. A resposta para todas as perguntas está em Jesus, a revelação do Criador. Adolescentes, Jesus é o caminho para conhecermos o Criador. Aquele que é supremo morreu por aqueles que não mereciam, a fim de salvá-los de si próprios. E a minha frase é: Deus pode realmente ser conhecido nessa vida. E você tem acesso a Ele, se você quiser, através de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor, nosso Deus eterno Pai, te agradecemos por mais essa aula maravilhosa. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, abençoando cada aluno, cada visitante, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E queremos conhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.